As eleições municipais estão aí e muita coisa mudou. Na campanha de prefeitos e vereadores, dinheiro de empresa não pode mais. Tem ainda os desafios para quem vai assumir as prefeituras em 2017. A grana está curta e de herança, muitas dívidas. E quem está saindo diz que está difícil deixar a casa em ordem. Tá na hora de Município Brasil. Eleições municipais. As novas regras aprovadas pelo Senado já valem para as eleições deste ano. E para quem termina o mandato, o desafio é organizar as contas. No quadro Contas em Dia, um alerta aos gestores municipais. O prazo para a transferência dos recursos do Sistema Único de Assistência Social está acabando. Cidade Modelo. Em Santa Catarina, projeto para combater a leptospirose ajuda a melhorar a alimentação da comunidade. Quando os atuais prefeitos assumiram lá atrás, o que eles encontraram pela frente não foi exatamente uma situação favorável. Mas agora, em 2016, o fim do mandato tem se mostrado um desafio ainda maior. 4.080 cidades brasileiras tiveram seus gastos analisados. E o que se descobriu é que 98% desses locais não estão com as contas em dia. Há poucos meses das eleições municipais, prefeitos correm o risco de serem punidos. Isso porque quem gastou mais do que arrecadou fere a lei de responsabilidade fiscal e pode ter as contas rejeitadas. O prefeito, além de se tornar ficha suja, fica 8 anos inelegível. E o mais grave, a cidade deixa de receber repasses do governo federal. É o que pode acontecer com a prefeita de Mar Vermelho, município alagoano. Candidata à reeleição, Juliana pode não tomar posse, mesmo que ganhe nas urnas. Para reequilibrar as contas, vai cortar gastos. O problema é que os repasses do governo federal diminuíram, por isso a conta não fecha. Para você ter ideia, meu município perdeu em 3 anos 6 milhões de reais só de desonerações, além das perdas de arrecadação. A lei de responsabilidade fiscal exige dos gestores públicos equilíbrio entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Mas aplicar essa regra fica mais difícil, principalmente nos momentos de crise. É que as despesas dos municípios são fixas, mas as receitas... A principal fonte de recursos das cidades é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é formado pelo Imposto de Renda e pelo IPI, 2 tributos que costumam encolher em momentos de crise. Com a crise, com a queda da arrecadação, com a falta de repasse, isso tem complicado muito o exercício financeiro dos prefeitos. Eu diria muitos prefeitos e muitas prefeitas deste país, por conta da lei de responsabilidade fiscal, ao final deste ano virarem ficha suja. Outra análise um pouco mais, vamos dizer, pessimista, diz também que os municípios, os estados e municípios, também incharam demais as suas folhas de pagamento durante o período de crescimento da economia. 2 setores são os que mais sofrem com a crise. Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 70% das cidades estão com dívidas na área da educação e 83% na saúde. Os municípios têm um mínimo constitucional a cumprir com gasto na área de saúde de 15%, mas a média nacional de gastos na área de saúde dos municípios é de 23%. Para ajudar os municípios a sair dessa situação, o Senado aprovou uma proposta que evita punir os municípios que não conseguirem cumprir as obrigações financeiras. Pelo texto, as penas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não seriam aplicadas quando o governo mandar menos dinheiro para os municípios. Só que essa redução tem que ser de pelo menos 10%, tanto no repasse do FPM, quanto no dos royalties e das participações especiais. Você tem despesas que são obrigatórias, que são vinculadas, que são constitucionais, e a receita descendo ladeira abaixo, como é que você vai punir
um prefeito que fez o dever de casa, mas que foi atropelado pelos fatos em razão da conjuntura. Esse projeto é um projeto que dialoga com a vida real, como ela é, ou seja, todas as vezes que houver uma redução de 10% da receita bruta, somente nesse caso, e para um município sofrer uma redução de 10% da receita bruta, é colapso. Outro projeto que pode socorrer as prefeituras garante mais dinheiro para estados e municípios, sempre que houver aumento de receita do governo federal. A verba viria das contribuições, impostos que hoje ficam apenas com a União. As contribuições não entram no cálculo e o IF também não entra no cálculo. Ou seja, receitas não incluídas na base de cálculo dos fundos de participação e regionais. Eu penso que é um arremedo. O que nós precisamos mesmo de uma reforma tributária que acabe com essa excrescência que é você repartir só um pedaço das coisas. Vamos repartir o bolo todo. Enquanto as soluções não chegam, os municípios fazem o que podem para se adequar à lei. Com exceção da saúde e da educação, nós cortamos os gastos das outras pastas em 30%. Diminuímos também o nosso horário, nós antes trabalhávamos em 2 turnos. Nós temos editado cartilhas, que orienta os prefeitos, as medidas que devem adotar nesse último ano de mandato. Nós temos feito encontros estaduais, encontro em micro-regiões. Essas iniciativas para tentar amenizar a situação tem que passar por 2 caminhos. Um é facilitar e dar alguma espécie de salvaguarda para os municípios que não cumpriram, porque senão vai ficar todo mundo inadimplente. Mas, por um outro lado, tem que ter alguma coisa que diga que eles têm que reduzir a folha de pagamento, tem que ter contrapartida. Meu nome é Amanda Carla, sou da cidade de Cumaru, do estado de Pernambuco. Bom, a minha cidade é bem tranquila, pacata. Um dos principais pontos turísticos é o Cristo Redentor da cidade. O que precisa melhorar na cidade é tudo que diz respeito à saúde e à educação, principalmente saúde com relação à maternidade da cidade, que antigamente funcionava, só que atualmente não funciona mais. Meu nome é Lucas Nascimento, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, e ela é uma cidade que fica na região metropolitana e é uma cidade muito boa, grande atrativo turístico, com diversas praias, diversas paisagens maravilhosas, só que precisa ser melhorado em alguns aspectos, como, por exemplo, na violência, que tem um índice elevado de criminalidade. Os gestores públicos pediram e agora já podem receber o dinheiro do Sistema Único de Assistência Social em contas separadas. Só que os prefeitos têm que correr para transferir os recursos para as novas contas. O prazo está acabando. Senhoras e senhores gestores da assistência social, relembramos que o prazo para transferência dos saldos das contas antigas para as novas contas dos blocos de financiamento esgota-se dia 20 de maio, considerando que elas foram abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social no dia 21 de janeiro deste ano. Caso esse recurso não seja utilizado nessas contas antigas, durante o prazo de vigência desses 120 dias, ou se não ocorrer a transferência para as novas contas dos blocos, ou ainda se o ente não devolver esse recurso ao Fundo Nacional de Assistência Social, os recursos serão suspensos. Senhores gestores, se os senhores ainda tiverem dúvida, podem acessar o blog do Fundo Nacional de Assistência Social, que é blog.mds.gov.br/FNAS e ainda por meio do e-mail fnas@mds.gov.br. Revolução do Baldinho, você já ouviu falar?
Pois é, lá em Santa Catarina, um projeto criado para combater a leptospirose ajudou a melhorar a alimentação da comunidade. Parece estranho, né? Mas não é não. É que o lixo orgânico virou adubo e foi para as hortas comunitárias. A iniciativa é certificada pela Fundação Banco do Brasil. Estava tendo uma epidemia de rato dentro da comunidade. Isso gerou um sinal de que alguma coisa tinha que ser feita, né? Para que isso não virasse um surto de leptospirose. Essa ideia de cortar a alimentação dos ratos, ela casava com uma ideia de utilizar o lixo orgânico com uma outra finalidade, a compostagem e a transformação desse lixo em adubo orgânico. O modelo Revolução dos Baldinhos, ele é um modelo de envolvimento comunitário para a gestão dos resíduos orgânicos e agricultura urbana. Ele começa com a mobilização da comunidade. Sabe que o mais difícil é chegar em cada família e falar que hoje eles vão separar os resíduos orgânicos. Jovens e moradores do grupo comunitário entregam um baldinho às famílias. A comida, que é o lixo orgânico, nós dizemos, a gente separa. E os lixos também eu separo. Quando esse baldinho enche, eles vão até um PEV, que é um ponto de entrega voluntário, e 2 vezes por semana passa o caminhão da coleta, que leva essas bombonas até o pátio da escola de compostagem. Lá, os jovens pegam essas bombonas e realizam um manejo da compostagem. Esse é o adubo disponibilizado à comunidade e também parte comercializado, né? Hoje melhorou 100%. Você está acabando com o nosso planeta. Você está alimentando os vermes baratos. Na minha hortinha eu planto salsinha, cebolinha, tomate, couve, remédio, flor. Você pode ver, você entra qualquer rua aí, todo mundo tá com o baldinho, não se vê sujeira na rua. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho. Eu vi a autoestima das famílias e a sustentabilidade deles tirar de um quintal um alimento saudável e sadio. Isso aí que mais me incentiva. Ele tem um poder muito grande, tanto na questão da saúde, da higiene comunitária, mas também do ponto de vista da questão da agricultura urbana, da produção do próprio alimento. A comunidade unida pode conquistar muita coisa. Você viu que a coisa não está muito fácil para os prefeitos que terminam o mandato este ano. Daqui a pouco a gente vai saber os desafios para quem vai assumir as prefeituras no ano que vem. Antes você vai conhecer Poço Verde, no agreste sergipano. Diz a lenda que tudo começou com um poço, que mesmo no período da seca permanecia com as margens bem verdes. Daí o nome do município. As fotos foram enviadas pelo Ivan Carvalho.